Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os métodos de separação, hoje queria falar para vocês dos sistemas de propulsão da fase móvel empregados em cromatografia líquida de alta eficiência. Mas antes de continuar, pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative o sininho, isso é muito importante e ajuda muito o canal a continuar a crescer. Também, pessoal, siga o canal na rede social, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Agora sim, vamos para a aula. Falei, pessoal, na aula anterior sobre a fase móvel e todas as características que ela deve ter. Quem não se lembra, eu vou deixar também aqui o card, o link para o vídeo. E na última aula, eu falei brevemente da coluna e dos tipos de coluna que são utilizados comumente em HPLC. Hoje, pessoal, eu vou falar então para vocês do sistema de propulsão da fase móvel pela coluna. Lembrando, pessoal, que na cromatografia clássica, essa propulsão, esse movimento é feito gravitacionalmente e aqui em HPLC precisamos de um sistema mecânico. Antes de continuar, pessoal, uma explicação. Eu estou usando um termo que não é muito comum em livros, em aulas, que é o propulsionador de fase móvel. O termo mais comum é uma palavrinha de 5 letrinhas que todo professor usa em sala de aula, está nos livros, porque eu não vou dizer a palavra aqui. Bom, vocês sabem que o YouTube tem um bot que procura por conteúdos problemáticos. E essa palavra de 5 letras, que é a tradução de pump em inglês, por exemplo, ela tem dois significados em português. Um, que é justamente fazer movimento de fluidos em tubulações, o que quer que seja. O outro já é associado a atividades perigosas. Eu sei que eu já falei esse termo outras vezes em outros vídeos, mas foi uma ou outra vez de maneira rápida. Agora, nesse vídeo é só sobre isso, eu falaria muitas vezes. Inclusive, até me aconselhei com meu amigo Rino Félix do canal Nerd All Stars, o qual eu agradeço muito, e ele também recomendou evitar o termo para não ter problemas com o bot do YouTube. Esse canal é um canal educativo, eu não ganho nada com ele, eu até tenho a geração de renda, já atingi os critérios, só que ainda assim não tenho o mínimo para depósito. Ou seja, desde setembro, quando eu atingi a monetização, até agora, estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2023, não veio um centavo para mim. Estou gravando o vídeo mesmo para deixar conteúdo para vocês. Então, lembrando, vai escrever teu relatório, vai escrever na tua prova, na sala de aula, pode usar o termo que eu estou evitando aqui. Mas nesse vídeo, para evitar problemas futuros com a plataforma, vou usar o termo propulsionador de fase móvel. Os sistemas de propulsão de fase móvel, eles têm, obviamente, o objetivo de fazer a movimentação da fase móvel e, ao mesmo tempo, dos analitos pela fase estacionária. Normalmente eu vou precisar então de equipamentos de alta pressão, que pode ir de 0,01 até 35 megapascal, dependendo muito do tipo de fase estacionária e fase móvel. Ele tem que ter uma vazão muito bem controlada e reprodutível. Por quê? Se ela não é bem controlada, ela pode começar a variar durante uma corrida e afetar a minha separação. Reprodutível porque eu preciso às vezes comparar 2 ou 3 corridas, que a gente chama, injeção, corrida cromatográfica. Se varia muito de uma análise para outra, eu não tenho como comparar tempo de retenção, a área integrada, por exemplo. Então a variação é de no máximo 1%, que é aceitável para esses sistemas. A vazão desses mecanismos deve ser de 0,01 até 5 ml por minuto, sendo que o mais comum para HPLC é 1 ml por minuto. Esses mecanismos têm que gerar um fluxo sem pulso, um fluxo contínuo. Eu vou explicar
para vocês o que é fluxo pulsado. Se isso não for possível, ele deve ter um amortizador de pulsos. E caso for pulsado, tem que ter um valor de 0,4 ml por pulso em alguns desses mecanismos. Além de tudo, os materiais, obviamente, devem ser inertes à maioria dos solventes que são utilizados em HPLC. Estou falando de metanol, ácido nitrila, THF, clorofórmio, hexano, diclorometano, acetona, por exemplo. Temos aqui, pessoal, alguns equipamentos que vocês podem ver. Vocês vão ver isso aqui quando você comprar o teu equipamento de HPLC. Tudo bem? Os mecanismos de propulsão vão ficar nas partes internas. Alguns têm controladores individuais, esses aqui todos. Esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem só um visorzinho. Mas, hoje em dia, o controle da vazão e também a verificação da pressão, que é muito importante, normalmente é feita através do software do equipamento. Tudo bem? Mas quais são os tipos desse sistema de propulsão que nós podemos encontrar disponíveis comercialmente? Tem o tipo de seringa, o pneumático e o de pistão, que pode ser simples ou duplo, e eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro tipo, pessoal, é o tipo seringa. É um sistema que faz um fluxo contínuo, ou seja, sem pulso. Ele consiste numa propulsão do êmbolo controlado por um motor. Então, pessoal, imagine uma seringa de farmácia. Só que em vez de ela ser plástica, ela é um material compatível com HPLC, deve ser ou metálico ou de vidro. Ela tem um volume de 20 até 50 mililitros. Então, pessoal, temos aqui o sistema tipo seringa. Então, eu preencho com a fase móvel esse reservatório e o motor vai controlando a movimentação desse êmbolo que vai empurrando a fase móvel para a coluna. Qual é a grande desvantagem desse sistema aqui? Ele é um sistema chamado de volume fixo, ou seja, eu vou trabalhar de 20 a 50, depende o volume desse reservatório aqui que eu utilizei. Como eu disse anteriormente, a vazão em média é 1 ml por minuto, ou seja, eu posso ter uma corrida de 20 até 50 minutos com esse reservatório aqui. Acabou a corrida, eu preciso encher de novo esse reservatório e começar a segunda, a terceira, quarta, próxima corrida. Apesar do fluxo ser contínuo e esse motor regular bem a vazão, esse sistema de propulsão tem essa grande desvantagem. Se a fase móvel acabar no meio da corrida, no meio da análise cromatográfica, eu perco essa análise. Tudo bem? Então eu tenho que conhecer muito bem meu método para ter esse sistema aqui. Então, ele é um sistema até mais caro, então ele é pouco utilizado, apesar de tudo. Apesar da vazão ser bem controlada, por essa limitação aqui, é um sistema que pode estar acabando pouco em desuso. Tudo bem? Mas ele ainda existe e é relativamente caro. Aqui, pessoal, só para você ver o motor que é utilizado, tem vários, tudo de aço, tem várias hélices, várias engrenagens, o êmbolo, tudo. Então, se tem muita peça, tem muita coisa para dar defeito. Então, isso também torna o equipamento muito caro. Tudo bem? É só curiosidade, tá, pessoal? O próximo sistema é o pneumático, que é um sistema também de pressão constante, no qual um gás inerte pressuriza o sistema de propulsão e acaba também gerando um fluxo contínuo. Normalmente o gás inerte é nitrogênio ou argônio. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é um tipo, tá? Então, é quase um da seringa, só que em vez de um motor, eu uso um gás inerte para empurrar a fase móvel, né, através de um sistema de êmbolos e pistões. Acabou, eu despressurizo, encho novamente
esse reservatório e faço uma nova corrida. Pessoal, devido a trabalhar com gás de alta pressão, a gente tem muita pressão na coluna, é um sistema que cai um pouco em desuso também, tá? Além disso, pessoal, tem esse outro tipo aqui de pneumático, no qual eu tenho um reservatório de um plástico flexível. Então, eu vou pressurizando essa parte externa, que vai comprimindo essa parte flexível, que vai também proporcionando a fase móvel para a coluna. Então, são esses dois tipos. Os livros comentam também que pode ter a desvantagem de, se não tiver uma boa vedação, acabar dissolvendo um pouco de gás na fase móvel. Então, como eu já falei, tem que desgaseificar a fase móvel, então pode acabar gerando bolhas na coluna ou no detector. Então também são sistemas pouco utilizados, tudo bem, pessoal? O de pistão, que é o mais comum, ele tem um sistema de eixo com duas esferas. Então, no momento o pistão desloca para trás, eu encho o reservatório, aspirando a fase móvel, e quando o pistão está deslocando para frente, eu tenho a propulsão da fase móvel para a coluna. Só que essa gera um fluxo pulsado. Tudo bem, pessoal? Aqui está um esqueminha de um sistema de pistão. Então aqui vem o reservatório. Esse pistão é puxado para trás, né, nesse movimento. Depois as peças vai girando, né, nesse eixo excêntrico, né, ou seja, fora do centro. E empurra para a coluna. Esse formato, pessoal, também é bem interessante porque ele vai encher rapidamente, quando faz sentido, e quando termina a rotação, ele vai mais lento para tentar ser o menos pulsado possível o fluxo dessa fase móvel. Aqui, pessoal, são as válvulas que tem para evitar refluxo de fase móvel. Então, por exemplo, estou aspirando, aqui está vindo da fase móvel, do reservatório. A hora que eu aspiro, essa esfera é puxada, mas ela não trava, né? Tem esse pequeno dente aqui que impede a vedação. Então, eu encho meu reservatório do pistão. A hora que eu inverto o fluxo, um pouquinho trava aqui, então não volta fase móvel para o reservatório. E são duas válvulas, a outra tem o funcionamento invertido. Tudo bem? Aqui uma animaçãozinha como funciona o sistema de pistão. Tá? Esse aqui é concêntrico, não é excêntrico, tá? Mas o sistema, a ideia é a mesma. Então, puxo, empurro, puxo, destravo essa bolinha, travo essa, empurro. Estão vendo, pessoal? É assim que funciona um sistema de propulsão tipo pistão para HPLC. Agora, pessoal, o que quer dizer o fluxo pulsado? O fluxo tem esse tipo de comportamento em relação à pressão e vazão. Então, nesse ponto aqui, eu estou no máximo que o pistão está empurrando a fase móvel para a coluna, daí ele começa a encher, ele proporciona, aumenta a pressão, então ele fica pulsando dentro do sistema de cromatografia. Então aumenta a pressão, abaixa a pressão, aumenta a pressão, abaixa a pressão, e isso pode dar problemas na separação. Por isso, quando se trabalha com esse tipo de sistema de pistão, temos que usar um amortizador de pulso. O fluxo pulsado, pessoal, ele pode dar perda de eficiência da coluna. Por quê? Imagina assim, o fluxo anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. Isso pode atrapalhar os sistemas de equilíbrio e a formação dos pratos. Tudo bem? E também depende do tipo de detector, pode causar instabilidade. Por quê? Tá, imagina, tendo um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, não está fazendo o movimento que deve ser cromatográfico, ou seja, contínuo. Ele está sendo segmentado. Como então funciona, para esse caso, o amortizador de pulso? O amortizador de fluxo ou de pulso. Ele costuma ser um capilar flexível que fica entre o pistão e o injetor. Ele costuma ter 1 milímetro de diâmetro e de 6 até 15 metros de comprimento e esprelado.
que acontece? Como o tubo é flexível, cada vez que ele pulsa, ele faz uma vibração que vai acomodando a fase móvel. Então, ele começa com um pulso alto, vai caminhando, ele vai vibrando, vai flexibilizando, vai compactando, vai acomodando a fase móvel e chegando o fluxo cada vez o mais próximo do contínuo possível. Tudo bem? Então, se eu trabalho com um sistema desses em pistão simples, é extremamente importante ter o amortizador de pulso ou de fluxo. Tudo bem? Já um sistema de pistão duplo, obviamente ele tem dois pistões, mas que vão trabalhar de modo alternado. Enquanto um está enchendo com a fase móvel, o outro está propulsionando a fase móvel para a coluna. Então, ao invés de ter um daquele que eu mostrei anteriormente, eu tenho dois presos pelo mesmo eixo, pessoal. E hoje é o mais empregado em equipamentos. Tem aqui um esquema, pessoal. Então, ó, estamos aqui. Os dois conectados ao reservatório de fase móvel e a saída da coluna. Então, esse eixo está girando, esse aqui está enchendo, esse aqui está esvaziando. Termina, esse aqui esvaziou completamente, esse encheu completamente, continua o giro, esse começa a esvaziar, esse começa a encher, atinge o máximo aqui, esse está completamente vazio, esse está completamente cheio. Isso também ajuda a causar a amortização do pulso ou do fluxo. Por quê? Enquanto, pessoal, o primeiro pistão está fazendo esse movimento, o segundo está exatamente fora de fase. Bem, ou seja, enquanto um está no máximo, o outro está no mínimo. Então, nessa combinação, o fluxo vai tender a ter esse comportamento muito menor à pulsação. Então, esse vai ser o fluxo resultante quando se usa um sistema de propulsão de dois pistões. Obviamente, pessoal, ele deve contar posteriormente com amortizador de fluxo, mas na resultante ele fica muito menos pulsado do que com um único pistão. Esse então, pessoal, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Siga também o canal nas redes sociais, que vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo, qualquer contribuição será bem-vinda. Também, pessoal, vou deixar alguns vídeos aqui na tela de outros conteúdos, caso vocês queiram conhecer mais conteúdos do canal. É isso, até a próxima, valeu, tchau!